seja o nome de Jesus. Estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, lugar onde estava Maria e Marta, sua irmã. Maria era aquela que tinha ungido os pés do Senhor com unguento e secado com os seus cabelos. Então, sabendo que Lázaro não estava melhorando, Lázaro não estava respondendo aos medicamentos, Lázaro não estava tendo um prognóstico melhor, Lázaro estava definhando, Lázaro estava morrendo de fato. Suas irmãs pegam e mandam alguém até Jesus, alguém próximo de Jesus, que os conhece. Este alguém vai até Jesus e chega ao Senhor, encontra o Senhor. Naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha telefone, as pessoas tinham que andar quilômetros para ir até de um lugar a outro. Naquele tempo as coisas eram mais difíceis. Então este homem, esta pessoa, este enviado, chega até Jesus e fala: mestre, aquele que tu amas está enfermo, está muito doente, está muito mal. Esta pessoa ela já chega colocando um peso em cima de Jesus, um psicológico. Notem que ela diga aí, aquele que tu amas, já chega já com uma cartilha embaixo do braço, com uma pressão, é aquele que tu amas, hein? É aquele que tu come na casa, aquele que tu dorme, aquele que tu pousa, aquele que tu vai lá e fala que é como um irmão para ti. Sabe aquele? Ele tá muito mal. Se eu fosse, tu ia lá agora e mostra que tu ama ele de verdade. Vai lá e mostra que tu ama e cura ele. Mas Jesus, mesmo com essa intenção cretina, Jesus dá uma resposta divina. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Às vezes a gente encontra pessoas no nosso caminho que chegam nos colocando peso, já chegam com uma promissória embaixo do braço, como se a gente devesse algo para alguém. A gente não deve nada para ninguém, a gente deve apenas para Deus. Aleluias. E por amar a Deus a gente faz algo pelos outros. Por amar a Deus. Porque Deus escolheu ser amado no próximo. Amém? E Jesus ainda fica mais 2 dias. Olha que difícil. Olha que terrível. Jesus ainda teve que ficar mais 2 dias lá, sabendo que Lázaro precisava dele. As irmãs que ele amava de fato, como irmãs, ele teve que deixar elas se virarem sozinhas. Ele teve que deixar elas sofrerem sozinhas. Jesus teve que passar por essa dificuldade emocional também, porque ele, sabendo que ele podia fazer algo, ele não fez, não pôde fazer. As mãos deles estavam atadas, porque tinha que se manifestar a glória de Deus com a morte do Lázaro. Olha que difícil foi para o Senhor. Que difícil ter que ficar afastado quando o que ele mais queria era estar com eles. Jesus, tu vês Jesus se mover de íntima compaixão, não muitas vezes na Bíblia, mas uma delas, em especial, foi nesta vez com o Lázaro. Lázaro era um grande amigo. As irmãs eram irmãs amigas de verdade. Jesus tinha um amor por eles, ágape, um amor fraternal. Jesus amava eles de fato e teve que deixar eles passarem esse vale sozinhos. Talvez você esteja passando por um vale. Talvez Jesus esteja afastado neste momento. Mas saiba que esta prova que você está passando não é para a morte, é para a glória de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus cumpre aqueles 2 dias e desce em direção a Jerusalém. Indo em direção a Jerusalém, os discípulos o interrogam e dizem a ele: Senhor, agora há pouco, não faz muito tempo, queriam te apedrejar lá, queriam te matar, e você ainda torna para lá? Jesus nunca, em momento algum, pensou em retroceder. Ele não largou o seu foco por comida, ele não largou o seu foco por bebida, ele não largou o seu foco por reino, ele não largou o seu foco por fama, ele não trocou o seu foco por dinheiro, nem por nada. Ele não trocou o seu foco por mulher, ele não trocou o seu foco por nada. A obsessão de Jesus era morrer na cruz. Ele veio para cumprir um propósito, e o propósito dele era morrer na cruz.
Talvez você tenha um propósito na tua vida. E eu sei que tem. Todos temos um propósito. E Deus te diz essa noite, não te desvies do teu propósito. Não te deixe desviar do teu propósito. A vitória, ela vem, mas ela vem depois do propósito. Amém? E o Senhor Jesus, quando eles estavam no caminho, eles encontram Marta. Marta era aquela que gostava de servir. Ela era daquelas que não conseguia parar. Ela estava sempre fazendo alguma coisa. Sempre fazendo uma comidinha, um cafezinho, um chazinho. Estava sempre se ofertando como uma trabalhadora. Estava sempre servindo. Marta era a que gostava de servir. Marta estava sempre fazendo uma comida, perguntando se alguém quer alguma coisa. Marta era assim. E não tem problema de ser assim. Nem todo mundo precisa ter um microfone na mão. Tem pessoas que nasceram para ser outras coisas. Tem pessoas que nasceram com outros tipos de dons, de servir, fazer coisas, ser mãos. Outros nasceram com um propósito de ser boca. Outro com os propósitos de ser pés. Mas nem por isso todos são iguais, são diferentes. Mas o corpo é o mesmo e a cabeça é Jesus. Amém? E aí Jesus encontra Marta, chorando no caminho. Marta então diz: Senhor, se tu estivesses lá, com certeza o meu irmão não teria morrido. Ela pega e joga Jesus no passado. Ela pega Jesus e joga lá no passado, como se o que aconteceu não pudesse ser revertido. Aí Jesus dá uma resposta para ela. Jesus diz, essa morte, teu irmão vai ressuscitar. Teu irmão vai ressuscitar. E ela diz, sim, eu sei, lá no último dia, a ressurreição dos mortos. Não, ela pega Jesus agora e joga lá no futuro, lá no último dia. E Jesus fala para ela, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não está no passado, Jesus não está só no passado, Jesus não está só no futuro, Jesus está aqui e agora, e Ele pode mudar essa situação, basta você crer. E Ele diz para ela, você crê? Ela disse, eu creio, então chama a tua irmã. E ela vai até Maria. Maria estava em casa, e eles a encontram de novo, encontram Maria. Aí Jesus encontra Maria, e parece que com Maria ele tinha algo mais forte, algo ainda mais forte. Maria é aquela que gostava de parar ao lado de Jesus e ficar ouvindo. Maria é aquela que não perde a melhor parte, ela quer ficar com a palavra, quer ficar ali com o mestre. Quer se assentar no chão e ficar ouvindo ali o mestre falar. Ela não quer comer, ela não quer beber, ela não quer fazer nada, ela só quer ouvir o mestre. Ela é aquelas que quer ouvidos, ela é ouvidos. Maria é ouvidos. Enquanto Marta é braços, é mão, Marta é ouvidos, ela gosta de ouvir. Então Maria, ela também fala a mesma coisa que Marta fez, ela cai no mesmo erro. Ela diz, se você estivesse aqui, com certeza o meu irmão não teria morrido. Jesus disse, esta morte é para a glória de Deus. Não é para ele morrer, é para que se manifeste a glória de Deus. E ela diz, eu sei, lá no último dia. Não, Maria, não. Você não entendeu nada. Vocês não entenderam nada. Então eles se abraçam e choram muito. E alguns judeus que ali estavam diziam entre eles, olham como ele amava-os, olha como ele o amava. E alguns arrazoavam, né, porque sempre tem aqueles que diziam ali, não podia ele, aquele que curou os cegos de nascença, ter salvado a este também? Não podia? E ele disse então algo que vai mudar esta situação. Jesus quer mudar esta situação. Mas para que isso mude, você tem que apontar o caminho. Você tem que chegar em Jesus e mostrar, ei, Senhor, o meu problema é este. Eu preciso que você me ajude nesta situação. Então, ele fala, me mostre onde está. Me leve até lá. E Maria diz, vem ver. Vem e vê. E ele vai. E eles chegam até lá. Chega um momento na tua vida que Jesus está ali na porta. Está do teu lado. Está dizendo para ti, me mostra o local. Me mostra aonde quer que eu mude. Aonde você quer que eu mude a tua situação. Pode parecer impossível para você. Pode parecer algo extremamente impossível. Mas para Jesus, todas as coisas são possíveis. Nada é impossível. E se você crê, não é nada impossível para você também.
Nada é impossível para você também. Você pode fazer. Você já era para estar transportando montanhas de um canto para outro. Mas você ainda está aí se perguntando, fazendo perguntas idiotas. Você pode fazer algo grande. Tendo fé em Jesus, não precisa mais nada. O milagre acontece. Tendo um com fé e Jesus estando nesse negócio, nada pode impedir. Amém? Então Jesus diz, tirai a pedra. Tirai a pedra. Então Marta se levanta e diz, Senhor, já é de 4 dias. Já cheira mal. E Jesus disse, tirai a pedra, que vocês verão a glória de Deus. Eu não disse para ti, Maria e Marta, e se vocês crescem, veriam a glória de Deus? Então tirai a pedra. Então foram alguns lá e tiraram a pedra. Jesus poderia ter feito algum milagre para aquela pedra cair para frente, cair para o lado, acontecer qualquer coisa. Mas ele não quis, isso me chama a atenção. Porque Jesus em nenhum momento ele quis fazer as coisas sozinho. Tem alguns pastores que gostam de fazer tudo sozinho. Querem pregar, dirigir e cantar. Querem fazer tudo sozinho. Quando Deus não é um Deus que faz as coisas sozinho, ele quer a participação. Deus é um Deus de pluralidade. Jesus é de pluralidade. Ele disse, tirai a pedra. Tirai a pedra, tirem fora. Ele poderia ter feito algo sozinho, mas ele não quis fazer sozinho. Ele quis que participassem dessa situação. Co-participadores. Ele poderia deixar sozinho, mas ele não o fez. Porque o nosso Deus é um Deus de façamos. Deus é um Deus de façamos. Façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre todas as coisas. Deus é um Deus de façamos. E a pedra é retirada. E aquele cheiro exala as narinas dos que ali estavam. Exalam as narinas do que ali estavam. O cheiro de defunto podre, carne morta. Então Jesus levanta os olhos aos céus e clama numa oração. Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, por ter me ouvido. E eu sei que tu sempre me ouves, olha só. Eu sei que tu sempre me ouves. Quando está no propósito, Deus sempre nos ouve. Eu sei que tu sempre me ouves. Mas eu não estou falando isso por causa de mim, mas por causa da multidão que está aqui, para que creiam que foi tu que me enviaste. Ora, e a ti te peço, faça tornar a alma deste Lázaro, ressuscita, traga a vida de novo. Lázaro, sai para fora. O morto sai para fora. O morto sai. O morto deixa. O sepulcro vem para fora. E Jesus diz, desatai-o e o deixe-o ir. Sabe que Jesus, essa passagem ela falou comigo. Essa passagem falou comigo há um tempo. E Jesus vai falar que obras ainda maiores seriam feitas por aqueles que crescem. Seriam feitas por nós. Aí, meu Deus, pensei, né? Meu Deus, não tem como nós fazermos obras maiores do que essa. Ressuscitar um morto de 4 dias. Aí Deus falou no meu ouvido, não. Você não está entendendo, meu filho. Clayton, não está entendendo. Você não está entendendo. Eu disse que vocês fariam coisas maiores e vocês vão fazer. Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. E vocês vão ressuscitar mortos de mais tempo ainda, de 4 dias. Aí, como, Senhor? Tem muita gente morta dentro das igrejas. Tem muita gente morta fora das igrejas. Tem muita gente morta por todos os lugares. E não é de 4 dias. São de semanas, meses e anos. Pessoas que perderam a vontade de viver. Pessoas que perderam a vontade de viver. Pessoas que estão mortas espiritualmente, apostatadas. Pessoas que precisam ser avivadas. E pessoas que ainda não acordaram para o Evangelho. Estão todas mortas. Por isso Jesus falou para aquele discípulo: deixe os mortos enterrarem os mortos. O pai dele ainda não estava morto. Ele queria o enterrar.
Não estava morto ainda, ele estava na velhice para morrer. Mas Jesus o que fala para ele? Deixe os mortos enterrarem os mortos. Se existe se ele falou isso, morto não enterra morto, a não ser que esteja morto espiritualmente. Então tem muita gente aí dizendo: a igreja está morta. Porque a igreja está morta, porque eu tô vendo gente morta na igreja. Ai, porque tem ossos secos lá, porque tem não sei o que, a igreja está morta, tem ossos secos. Deus não te chamou para ficar fazendo diagnóstico de ossos secos. Deus não te chamou para dar diagnóstico de pessoa que está morta. Deus não levanta profeta para dar diagnóstico. Isso é patético. O que Deus te levantou para fazer é para ser profeta. Se tem morte na panela, se tem morte na igreja, você tem que ir lá, impor mãos e dizer: ossos secos, vivam. O profeta, ele não fica dando diagnóstico para Deus, fazendo fofoquinha para Deus. Porque tá morto? Porque não sei quem tá morto? Porque não sei quem tá morto? Deus não quer fofoquinha. Deus quer um profeta que bote a mão na cabeça, ore, ossos secos, vivam. Deus não quer saber de diagnóstico. Diagnóstico todo mundo já sabe. Ai, porque o Brasil... Para com isso, faça tu uma diferença. Mude você a situação. Deus te chamou com um propósito. Deus te colocou tudo de melhor que Ele tinha dentro de você. Ele colocou o amor dele, a paciência dele, a longanimidade dele, o espírito dele, colocou tudo de melhor dentro de nós. Colocou o poder dele dentro de nós. E disse que nós faríamos coisas maiores do que estas. E tem muita gente por aí que está precisando de você. Muita gente por aí que está dentro de um quarto trancado. Já há anos, meses, trancado dentro de um quarto. Alguém que perdeu um filho. Alguém que foi traído, nunca mais teve desejo de viver. Está trancado dentro de um quarto e não toma banho há meses. Que está precisando de alguém que vá até lá, abra aquela porta, diga: abri a porta, e entre lá dentro e ore. Ossos secos, ressuscitem agora em nome de Jesus. Saia dessa situação. Jesus te ama. Às vezes um abraço pode salvar a vida de alguém. Eu lembro de uma vez que que entrou um rapaz dentro do carro e ele começou a me contar uma história. Eu achei até que ele ia me assaltar. A cara não tinha lugar para botar mais tatuagem na cara. E aí, daqui, dali, é porque eu dou tiro da polícia, que eu faço, não sei o que, acontece, não sei o que. Meu Jesus. Aí peguei, virei assim, botei a mão, encostei na canela dele assim: ô irmão, quer conversar? Quando eu fiz isso, o cara começou a chorar. Começou a chorar, se desesperar, se debulhar em lágrima. Só porque eu encostei no cara. Aí ele começou a contar a história dele: irmão, meu pai morreu, minha mãe morreu, e depois que meu pai morreu, minha mãe morreu, minha mulher me largou. Levou meus filhos embora. Nunca mais vi ninguém. Tô sozinho, tô a nada. Eu quero mais me matar nas drogas. Aí começou: o que eu vou falar pro cara desse, meu Deus do céu? O que eu vou fazer? Começou a largar as mazelas dele. Irmão, Jesus te ama. E choramos junto. Cara, não falei muita coisa. A gente só chorou junto ali, choramos. Ele continuou contando as mazelas dele, desabafou. Choramos e ele saiu bem. Se aliviou, agradeceu. Sabe? Eu quero acreditar que aquele rapaz ele foi curado naquele dia. Eu quero acreditar que isso aconteceu. Mas muitas pessoas estão trancadas dentro de quarto. Elas estão há dias sem tomar banho, meses. Estão fedendo e morto. Ele fede mesmo. Morto cheira mal. E essas pessoas estão precisando de alguém que vai lá e diga: ossos secos, vivam. Jesus te ama. Eu tenho uma palavra para você. Deus tem algo para você, tem um propósito na tua vida. Não deixe o inimigo fazer isso com você. A nossa vida não é aqui nesse lugar, é numa Jerusalém celestial. Nós estamos aqui só de passagem. Jesus te ama e Ele quer refazer a tua vida nesta noite. Amém? Para isso acontecer, não é necessário, não precisa muita coisa. É só ter pelo menos um que creia, um que tenha fé. E Jesus está neste negócio. Na primeira multiplicação de pães e peixes, só tinha um para ofertar. Tinha 12 para distribuir. Tinha 5 mil homens para comer. 12 para distribuir e um para ofertar. Só um para ofertar. Mas sabe o que fez a diferença naquele momento ali? É que tinha um que cria. E Jesus estava nesse negócio. E o milagre aconteceu. Eu quero te dizer nesta noite: e se você crer, verás a glória de Deus. Aleluia!
O problema, meus irmãos, é que às vezes a gente olha coisas que são espirituais, mas a gente não consegue ver com os olhos espirituais. Nós temos que ter visão espiritual e profética. Nós não podemos ficar analisando tudo com os olhos carnais. As coisas não são... Nossa guerra não é nem contra o sangue, nem contra a carne, é contra as potestades do mal e as hostes malignas. Então nós precisamos ter esse dom, esse discernimento de ver as coisas com olhos espirituais. Amém? Eu creio que Deus vai fazer algo grande através de você. Ele está louco para te usar. Deus está louquinho para te usar. Deus quer te usar. Ele quer te usar. Ele escolheu te usar. Mas Ele não vai fazer nada se você não se colocar na posição. Se você não se colocar como eis-me aqui, Senhor. Diga eis-me aqui, Senhor. Se disponibilize para Deus. Não esteja só disposto. Esteja disponível. Disposto é aquele que está disposto, mas não está disponível. Deus precisa e não pode. Nunca pode. Então esteja disposto e disponível para quando o telefone tocar, quando Deus mandar a mensagem, mandar a alma, tu possa dizer, eis-me aqui, envia-me. E Deus vai dizer, a quem enviarei? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Você tem autoridade. Você tem autoridade. Deus te deu autoridade sobre as hostes do mal, sobre a morte, sobre a vida. E Ele disse que faríamos coisas ainda maiores. Nabucodonosor era o homem mais temido do planeta, da face da terra. Cruel! Aonde ele ia. Tu vê no Salmo 137 como eles chegavam destruindo tudo. Mas a autoridade não era dele. A autoridade era de Daniel, o cara que foi jogado num buraco cheio de leão. Nabucodonosor era o mais temido, mas Daniel tinha autoridade. Faraó era o bambambam da época. Faraó era o cara com o maior poder naqueles dias. Mas a autoridade era do ex-cadeieiro, José. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a autoridade, ela não vem do cargo. Ela não vem do cargo, ela vem do autor, de quem deu a autoridade. A autoridade não vem de cargo. Tem gente que acha que por ter um cargo vai ter autoridade. Não, 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 não. A autoridade vem do autor, é o autor que ganha autoridade. Por causa da autoridade ele ganha o cargo. É diferente ao contrário. Por causa da autoridade que ele exerce, ele ganha o cargo. E tem gente que é ao contrário. Por receber o cargo, acha que vai ter autoridade. Mas a autoridade vem do autor, e o autor é Deus. O autor é Deus. Só ele pode te dar autoridade. Caifás e Anás eram o sumo sacerdote. Mas a autoridade era de Jesus. Ninguém pode te tirar aquilo que Deus te deu, meu irmão. Ninguém pode tirar a autoridade que Deus deu para você. Ninguém pode tirar isso de ti. Por mais que tentem atrasar a tua promessa, por mais que tentem colocar outro no teu lugar, a autoridade é tua. Eles podem ter o cargo, mas a autoridade foi Deus que colocou dentro de você. Não perca isso, em nome de Jesus. Então abra a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia!